Olá, fera! Você conhece a teoria da resposta ao item, o TRI? Bom, o TRI é um modelo matemático que busca uma estatística a partir não somente da quantidade, mas da qualidade. Para tanto, a gente sempre fala que é importante vocês acertarem questões fáceis, mas entendam o motivo. Como é que a gente pode pensar numa ideia de TRI? Imagina só, o Enem tem as disciplinas e você sempre tem uma nota que você pensa que é de 0 a 1000. Imagine que um valor médio aí seria o número 500. E a partir desse 500 você vai começando a ter a ideia do que é o TRI. Primeira coisa que você precisa ter em mente, precisamos calcular o acerto médio. Vou dar um exemplo. Na prova de matemática, o acerto médio no Brasil inteiro foi um acerto médio de 15 questões. Então, em média, acertaram 15 questões na prova de matemática. Esse seu 15 é o fator médio, é o número que representa aproximadamente o cara que tira a nota 500. Professor, a partir do 500 eu tenho um caminho longo até o 1000 e também posso voltar. O que é que acontece? Se o cara acertou 15, ele tem uma média da nota 500, porque aí entram mais dois fatores, né, que são os fatores probabilidade dele ter chutado ao acaso, né, e entra o fator ocasião e organização dos princípios das questões, que ele também traz isso como uma régua das questões, né, onde você acertar, por exemplo, uma questão de logaritmo, você errar uma questão de uma equação do primeiro grau, de uma notação científica, faz com que, como é que o aluno ele sabe um logaritmo, ele desenvolve um logaritmo neperiano, por exemplo, e ele não consegue perceber uma notação científica, tem algo de errado. Então a régua do Enem traz que ele está em desacordo, ele acertou uma muito difícil e ele errou uma fácil, ou seja, não tem uma linha, não tem uma compreensão. Então esse 500 dele, se ele acertou 15, vai dar uma diminuída, porque deixou de ter coerência. Então esse 500 aí, ele oscila. Perceba, se o aluno ele acerta mais do que 15 questões, ele tem um longo caminho até o 45. E perceba que ele tem aí 30 questões, né, do 15 ao 45, levando em consideração. Então é meio que uma regra de 3, né? Essas 30 questões que ele tem correspondem a mais 500 pontos que ele tem, né? Se ele já está com 500 ali garantido, então a regra 3 que ele tem é essas 30 questões que faltam, elas correspondem aí a mais 500 pontos. Se ele acertou 10 questões a mais, você monta a regra de 3. Essas 30 questões correspondem a mais 500 pontos, né? Eu acertei 10 a mais, além das 15. Então 10 corresponde a X. Você vai encontrar ali que X está na casa de 170, ou seja, além dos 500 pontos você tem mais 170. Então, em média, você está ali com quase 700 se você acertou metade da prova, 25 questões. Mas aí, se você tiver uma coerência, essa sua nota ainda pode subir. E é assim que você tem a ideia do cálculo do TRI. Portanto, uma pesquisa altamente qualitativa, né, que traz a ideia de que as questões elas precisam ter uma linha de raciocínio, precisam seguir uma ideia, precisam seguir, portanto, um princípio, tá bom? E é justamente por esse fator médio estar mais perto da nota baixa do que da nota alta, então esse teu fator médio, quando ele se aproxima mais do 0 do que do 45, que acontecem coisas do tipo o aluno tirar 1008, como já aconteceu, porque ficou uma média muito próxima do 0 em relação ao 45. Assim sendo, você já tem condições de imaginar como é que vai ser a sua nota. Basta você fazer um estudo, faça um estudo pequeno, pegue uma amostra pequena, pegue seu grupo de amigos e veja a média de acertos na disciplina, crie esse fator médio. Esse fator médio vai ser a associação à sua nota 500, esse fator médio. Portanto, a partir dessa ideia você constrói, você tem noção da sua nota, vê quanto falta para 45 e diz que esse fator corresponde a 500 pontos, né, que são teus 500 pontos restantes. E se caso você acertou menos de 15, que acredito que o Ferdo vai cair no Enem, não acertou menos do que 15, você também faz essa redução, né, que o cara reduz 15 questões, caso seja esse fator médio, para saber aí a sua ideia da média pelo TRI, Teoria da Resposta ao Item, tá bom?